Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, atualização de Exopolítica. E hoje a gente vai apresentar a atualização do Benjamin Fonford, a gente vai mostrar, nós vamos identificar o inimigo, vamos também identificar as ações práticas da Aliança da Terra pelo mundo, porque isto é uma batalha global, então não é uma batalha que se restringe a um país específico. Então você tem que ter uma visão abrangente, mesmo porque o Brasil não é uma ilha isolada. Então é muito importante a questão da geopolítica e da exopolítica. E eu fico muito feliz porque hoje em dia existe um grande interesse pela exopolítica ou exopolítica. Antigamente, as pessoas sequer gostavam de geopolítica, né? Se tinha notícias, era apenas com relação à política local, geopolítica, a maioria não dava atenção. E a gente fica muito otimista com esse interesse das pessoas. O próprio Michael Salla se pronunciou com relação a isso, e ele ficou realmente bastante empolgado. Então, hoje em dia, é o período onde as pessoas têm mais interesse, existe um grande engajamento com relação à exopolítica. Aqui, meus amigos, vamos iniciar aqui com essa notícia interessante, né, os passos da Aliança da Terra e as estratégias da Aliança da Terra. Aliança criada, né, já começa com a palavra aliança aqui na notícia, né, essa Sputnik Brasil. Aliança criada com participação da Rússia ameaça destruir planos de BD, diz mídia. Olha que interessante. Aliança petrolífera entre Rússia e Arábia Saudita, porque essa aliança petrolífera quem controlava, né, era os Estados Unidos, ou seja, o cabal, os financistas, e esse polo de controle agora está nas mãos, esse polo estratégico, né, porque é um polo estratégico na questão das finanças mundiais, está na mão da aliança na atualidade, está em poder da Aliança da Terra, e isso foi um golpe muito severo para os globalistas. A aliança petrolífera entre Rússia e Arábia Saudita pode impedir a reeleição do atual presidente dos Estados Unidos, o Biden, em 2024. Olha que interessante. O Biden, há pouco também, ele foi interrogado se ele seria, foi questionado, no caso, se ele seria candidato à reeleição. Ele disse que ia pensar sobre o assunto. Então, muito provavelmente, talvez, né, porque, é claro, existem muitas variáveis nesse caminho, mas poderemos ter uma disputa repetindo a de 2020, no caso, entre o Biden e o Loirão. Então é muito provável que esse cenário se repita novamente, ok, meus amigos? E os russos estão querendo atrapalhar. Por quê? Porque, meus amigos, a situação financeira dos Estados Unidos é caótica e tende a piorar muito nos próximos 1 ano e meio, porque é mais ou menos 1 ano e meio. Não é pouco tempo, é apenas 1 ano e meio, para as eleições dos Estados Unidos. E, por certo, isso vai dar muita força para o candidato de oposição, que nós acreditamos que será o Loirão. A mídia destaca que em 2020 os Estados Unidos atuarão como um pacificador no conflito do preço entre os membros da OPEP. Contudo, agora a América se tornou um alvo para os membros da Aliança Petrolífera Russo-Saudita. Pode trazer todo tipo de problemas e dificuldades à economia americana e até mesmo para a campanha eleitoral do Biden. Anteriormente, aqui a Aliança Petrolífera decidiu cortar a produção de petróleo, sendo o segundo corte depois que Biden voou à Arábia Saudita na tentativa de aumentar a produção para tentar mitigar a situação caótica financeira dos Estados Unidos. E o príncipe saudita disse um não na cara dele. E o Biden ficou realmente com essa cara de pastel na sequência. E isso provavelmente é apenas o começo, destaca a mídia. Olha que interessante, isso é apenas o começo. Então, o BRICS quer realmente dificultar a situação do Biden, deixar numa saia justa absoluta, ou seja, a situação financeira dos Estados Unidos, para que o candidato republicano possa realmente vencê-lo e com uma vitória acachapante, não dando margem para qualquer tipo de artifício. Vocês sabem que existem certos tipos de mágica, mas a gente sabe dessas mágicas incríveis. Então, quando você tem uma maioria massiva absoluta, 70%, 80%, você fica livre desse tipo de arapuca. E esta é a estratégia da aliança, tá ok, meus amigos? Muito bem. Aqui, continuando, conforme a mídia, a Arábia Saudita está saindo da órbita dos Estados Unidos. Isso mesmo. Determinando o volume de produção de petróleo de acordo com a Rússia. Com a medição da China, o país estabilizou as relações com seu rival na região, o Irã, enquanto Washington foi posto de fora. Ou seja, a influência ocidental nesse cartel de petróleo está no nível mais baixo em décadas. Então, os Estados Unidos, os globalistas, realmente tiveram
tiveram que tirar as suas mãos desse polo estratégico que é o petróleo. Então, isso aí é fantástico, tá, meus amigos? Porque a questão da aliança do petróleo, estar na mão da aliança, é uma vitória estratégica tremenda. Aqui, os Emirados Árabes Unidos, né, aqui, podem ser o próximo a sair da órbita geopolítica dos Estados Unidos. Tal opinião foi expressa pelo colunista Kenneth Raposa em seu artigo para Forbes. Muito bem, aqui, Emirados Árabes Unidos pode ser a próxima a sair da órbita dos Estados Unidos, diz colunista. Muito bem. Aqui a gente sabe que teve vários vazamentos, né, vazamentos de funcionários de 21 anos, lobos solitários, né, essa história de lobo solitário a gente já viu aqui sendo replicada recentemente, né, foi ele sozinho, não teve participação de ninguém, ninguém colaborou com ele, realmente está tirando a legitimidade, está colocando em suspeita a legitimidade dos Estados Unidos, inclusive com relação ao seu aliado de longa data, que é a Grã-Bretanha. Olha que interessante. Chocado e preocupado, chefe da defesa britânica vai aos Estados Unidos para discutir vazamento de documentos. Olha, é o seguinte, fica difícil confiar num país que vaza documentos a todo instante. Fica realmente complicado. Vejam, meus amigos, nos Estados Unidos, as agências de segurança são profissionais, são muito bem blindados, muito bem feitos. Se isso aconteceu, é porque pessoas do meio participaram. Isso é certeza absoluta. Então, pessoas do alto escalão das agências de segurança, da CIA, NSA, por certo, colaboraram. Esse é um fato, né? Achar que foi um lobo solitário é realmente ridículo. É praticamente assim, não tem sentido nenhum. Não se sustenta esse tipo de narrativa. E a gente percebe que isso está trazendo preocupação dos seus aliados, inclusive da própria Grã-Bretanha. Aqui, chocado e preocupado, nós estamos chocados, como assim? Que competência é essa do governo do BD, né, gente? Chefe da defesa britânica vai aos Estados Unidos para discutir vazamento de documentos. Segundo o jornal Sunday Times, as autoridades britânicas ficaram chocadas, esse é o termo que eles utilizaram, ao saberem que documentos confidenciais sobre o conflito na Ucrânia poderiam ser lidos por funcionários semelhantes em status aos voluntários da Força de Reserva Britânica. Agora, Londres está preocupada que funcionários juniores de serviço norte-americanos possam ter acesso a informações que contenham, entre outras coisas, dados secretos relacionados com o Reino Unido. Então, a preocupação do Reino Unido é o seguinte: muitos dos documentos secretos do Reino Unido e do MI6 estão também porque eles compartilham informações. Então, estão na mão das agências de segurança dos Estados Unidos. Então, eles estão pensando assim: se aconteceu com eles, e eles têm posse de grandes informações confidenciais por parte do Reino Unido, nós seremos a próxima vítima. E é um raciocínio lógico. Vejam que situação, meus amigos. Isso aqui coloca mais lenha na fogueira, na credibilidade do governo do BD. Muito bem. Tem aqui mais informações. Aqui a Lagartinha, né? Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, diz que não consegue imaginar os Estados Unidos entrando em default, na dívida. E olha, meus amigos, existem muitos analistas que acreditam que é uma questão de tempo para que realmente os Estados Unidos dê calote internacional. A gente via isso, né, de países como Venezuela, como Cuba, Nicarágua, agora vindo de parte dos Estados Unidos, é realmente surreal. É realmente surreal. Ninguém poderia prever uma coisa dessa. Os Estados Unidos estão em default técnico e isso apavora os globalistas do sistema financeiro. Porque é o seguinte, meus amigos, a grande locomotiva da máquina globalista, quem é a grande locomotiva, a grande engrenagem da máquina globalista é os Estados Unidos hoje. Isso é um fato, tanto no requisito militar quanto no requisito econômico. E essa máquina emperrando, toda a máquina globalista emperra junto. Vocês estão compreendendo? Este que é o fato. O presidente do Banco Central Europeu, a Lagarde, Christine Lagarde, disse que não prevê que os Estados Unidos entrem em default em sua dívida, afirmando que tal resultado teria consequências graves em todo o mundo. Todo mundo que está sob o jugo financeiro dos globalistas. É óbvio que o BRICS está imune a esse evento. Tá ok, meus amigos? Essa crise internacional. E é isso que eles estão fazendo exatamente nesse instante. Por isso que eles estão criando a sua própria moeda de reserva, porque eles já estão prevendo que vai ter uma quebradeira generalizada e tendo essa moeda de reserva, e essa blindagem econômica seria uma forma de se imunizar contra esse efeito. Então, todos os países que estão filiados ao BRICS estariam protegidos em tese. Tá ok, meus amigos? Abre aspas. Eu tenho grande confiança nos Estados Unidos. Então, não pode falar que está tudo perdido, né? Porque aí também acabou mesmo de vez. Disse a Lagarde em uma entrevista para o programa Face the Nation, na rede de televisão americana CBS,
no domingo 16. Eu simplesmente não consigo acreditar que eles permitiriam que um desastre tão grande acontecesse. Pode ter certeza que o BD consegue. Ele realmente ele consegue. Ele se supera sempre. Aqui, gastança desenfreada, somada aos dólares, retornando, presta atenção nisso. Gastança desenfreada, porque é exatamente isso que o BD está fazendo, e a gente percebe que existem certos presidentes que querem replicar isso, né, gente? Gastar como se não tivesse amanhã. Somado aos dólares retornando em forma de inflação, porque é exatamente isso que está acontecendo, os dólares, as reservas de dólares estão voltando para os Estados Unidos e voltam como moeda inflacionária, né? O domínio globalista na economia global está em xeque, xeque-mate. Por isso que eu usei aqui esse tema, né? Esse banner aqui que a gente está utilizando aqui atrás, tá, meus amigos? Porque realmente estamos muito prestes do xeque-mate final. Aqui mais notícias importantes. A delicada caçada da Europa ao tesouro da Rússia. A gente sabe que eles confiscaram. Confiscar é uma palavra bonita para roubar, né, gente? É bonita, né? Fica bonitinho. A Comissão Europeia não encontrou possibilidades legais de transferência de ativos para a Usandia, né? Usandia, vamos colocar a Usandia aqui. Os ativos congelados do Banco Central da Federação Russa terão que ser devolvidos à Rússia após o fim da cabal. Então, o que eles estavam fazendo? Eles estavam congelando os ativos da Rússia no exterior e dando de presente, de bandeja, né, porque ali é uma lavanderia ambulante, né, é pro Zé, da Usantia, exatamente, né, para ele comprar Mercedes e outras coisas mais lá. Existem militares, é interessante isso. Militares em plena guerra, meus amigos, andando de Mercedes. É uma coisa incrível isso, né, gente? Realmente impressionante. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Muito bem, vamos continuar aqui. Aqui outra notícia interessante. Eles pedem a prisão da Dalai Lama após beijar menino. Aqui, a gente já pedindo prisão dele. O Partido da Oposição Economic Freedom Fighters, EFF, da África do Sul. Veja que a África do Sul pertence ao BRICS. Pediu à Índia que prenda e processe o Dalai Lama. Aqui palavras fortes. Depois que ele foi flagrado em vídeo pedindo a uma criança, que nem dá para falar, né, gente? Aqui terrível, durante um evento. O pedido de desculpas patético emitido pelo escritório de Dalai Lama deve ser condenado. E não pode ser desculpado, disse a ala radical da esquerda, a terceira maior força política da África do Sul. É interessante, né, Net? Porque partido de esquerda, eles colocam aqui como de extrema esquerda, é os que estão pedindo a prisão da Dalai Lama. É interessante, né, Net? Impressionante como é o mundo. Por isso que a gente não pode julgar pela casca política. Vamos pro próximo aqui. Aqui, meus amigos, China está vendendo títulos do tesouro, uma iminente batalha, guerra com os Estados Unidos. Coletividade evolutiva aqui, a fonte. É exatamente isso, meus amigos. Mas há certas coisas que provavelmente acontecerão antes que a China puxe o gatilho para uma solução militar. Nos últimos meses, a China tem feito um movimento para reduzir a exposição econômica dos Estados Unidos, e um desses movimentos foi vender títulos do tesouro dos Estados Unidos. Eles estão vendendo, estão liquidando, está lá, liquidação. Títulos do tesouro dos Estados Unidos, porque a China tem posse muitos títulos do tesouro dos Estados Unidos. Eles estão vendendo tudo, absolutamente tudo, bem baratinho, pode comprar. Porque não vai valer nada daqui a pouco também, né, gente? Interessante. Isso, meus amigos, faz com que os títulos de tesouro dos Estados Unidos e dos outros países também percam o seu valor. Então isso aqui é uma estratégia da China e do BRICS. Na verdade, janeiro foi o 6º mês consecutivo em que as participações chinesas em títulos de tesouro dos Estados Unidos caíram. A boa notícia é que os chineses estão vendendo suas participações num ritmo moderado por hora. Se um bloqueio ou invasão fosse iminente, com caso está se referindo a Taiwan, tá, meus amigos? Eu esperaria que os chineses começassem a vender títulos do tesouro muito mais rapidamente. Vamos continuar observando para ver o seu ritmo. Então, segundo o analista aqui, enquanto eles não venderem todos os títulos, muito provavelmente não haverá invasão a Taiwan, no caso, tentando anexar ao território chinês. Muito bem. Aqui essa é uma notícia que eu já trouxe, mas é importante a gente recapitular, porque recapitular é saber também, muito importante, recapitular informações, principalmente quando está num contexto. Aqui, notícia corrobora que o governo chinês está colaborando para derrotar BID. Vejam, meus amigos, hoje a Rússia e a China estão utilizando todos os meios, pressões internacionais para minar o BID para que ele perca as eleições para os republicanos. Como o mundo dá voltas, né, gente? Quem imaginaria isso há tempos atrás? Há tempos atrás, o partido chinês estava de mãos dadas com o Partido Democrata. Agora, eles mudaram completamente de lado. Isso é visível, isso é notório. Tá ok, meus amigos? Aqui, o senador Johnson relata à Fox News há evidências de que a família BID recebeu subornos do partido do PSC. E quem está vazando essas informações é o próprio PSC. Impressionante. O mais irônico de tudo. Última hora, tá aqui a fonte para vocês, meus amigos. Banco chinês dá voluntariamente aos republicanos, de presente aqui para vocês, republicanos, aqui para vocês criminalizarem, né? Colocarem o BID contra a parede, aqui, tudo na bandeja para vocês. Novos recortes financeiros sobre o filhinho do BID. Impressionante. Vamos para o próximo aqui. Aqui eu já comentei, né? A gente vai falar bem rapidamente, que eu já apresentei na última live de quinta-feira. O professor de Stanford, o Gary Nolan,
Então, quem está efetivamente na trincheira da revelação são esses cientistas. Então, cada macaco no seu galho, como já diz o ditado. Então, a trincheira do Elon Musk é com relação ao Twitter, no caso, a liberdade de informação, e agora também ele está travando uma batalha com relação à inteligência artificial. Então, cada um na sua trincheira. E quem está, de fato, efetivamente na trincheira da revelação é esse senhor aqui, que é o Gary Nolan. A gente também pode colocar nessa lista o Avi Loeb, né? Também. Ele está encabeçando esses cientistas que estão tentando alavancar a divulgação dos extraterrestres. Tá ok, meus amigos? O Kirkpatrick também, a gente pode colocar nessa lista. Ok? Muito bem. Aqui. Aqui, no caso, o Gary Nolan está falando que estamos prestes, muito próximos de uma revelação que será impactante. Ou seja, que nós não estamos, vamos responder a grande pergunta, não estamos sozinhos, existem esses terrestres e eles estão interagindo conosco há muito tempo. Então isso será realmente extraordinário. Aqui, olha só como as coisas estão pegando fogo, meus amigos. Última hora, a MTG afirma ter evidências que BD está no centro de uma grande empresa que comete atos ilícitos. Olha só. No caso, a MTG aqui, a congressista Marjorie Taylor Greene fez uma grande anúncio na segunda-feira alegando ter encontrado evidências de um grande empreendimento ilícito envolvendo a família do BD. Muito bem. Aqui, meus amigos, Rússia convoca embaixadas dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá. Os embaixadores dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá foram convocados por interferência, olha que interessante, flagrante nos assuntos internos da Rússia, querendo estabilizar a Rússia e atividades inconsistentes com os status diplomáticos. Diz uma nota do Ministério das Relações Exteriores de Moscou. A medida chega após crítica de potências ocidentais, a condenação do ativista Vladimir Kara-Murza é bom, né, gente? Opositor do regime do Putin, é bom entender que a Cabal colocou várias pessoas para tentar derrubar o Putin, né? Então, por certo, este é uma dessas pessoas. Há 25 anos de cadeia por traição e divulgação de informação falsa sobre a batalha na Usândia. Muito bem. O Reino Unido chegou a convocar o embaixador russo em Londres por conta da condenação do Kara-Murza e também tem cidadania britânica e definiu como alarmante os desrespeitos aos direitos humanos da Rússia. É interessante, mas ele não fala dos pequeninos, né, gente, que foram, né, de outras coisas mais que aconteceram na Usândia. É bem interessante. Infelizmente, meus amigos, esse negócio, né, direitos humanos é utilizado só quando convém. Infelizmente. Infelizmente é assim que a banda toca. Quando não convém, simplesmente isso não é uma norma moral, infelizmente. É só uma conveniência. A gente queria que fosse um princípio. Se fosse um princípio, seria utilizado independente da pessoa. Mas, infelizmente, depende da pessoa e do que ela faz e do lado que ela está, esses direitos simplesmente não existem. Essa aqui, infelizmente, é a realidade. Vamos para o próximo. Aqui. Pentágono classifica vídeo de esferas metálicas. Esferas metálicas. Esferas metálicas, meus amigos, eu já falei, vou recapitular bem rapidamente, foram vistas no Oriente Médio, numa operação militar. E a gente sabe que o JP, ele falou dessas esferas metálicas, eles trabalham próximos de instalações militares. E ele escreveu exatamente, esferas metálicas que estão saindo das arcas. Então, isso não é coincidência. Então, a gente pode linkar esse ponto, é realmente sensacional. Tem mais ainda, meus amigos. Olha que interessante. Helena Danan, Torran, o Hanner Dion, que é o contato da Helena Danan, da Federação Galáctica de Mundos, acredita sobre o plano de divulgação, atualmente em andamento, que a aliança divulgará em breve informações sobre o TR-3B e a tecnologia de engenharia retroativa ou reversa. Ele diz que eles planejam apresentar primeiro os programas secretos de defesa, desenvolvidos para proteger os Estados Unidos de ataques e ameaças a outras nações, e que os programas de fora do planeta serão revelados em uma segunda parte, posteriormente, dependendo de quando e como essa primeira informação será digerida pelos civis. E é exatamente isso que o Kirkpatrick, a narrativa do Kirkpatrick, no relatório que ele prestou para Aro, do Pentágono. Tá ok, meus amigos? Exatamente isso que ele está fazendo. Então, o Torran, ele previu que, primeiramente, seria divulgado tecnologia exótica antigravidade e, posteriormente, seria revelado a existência dos extraterrestres. Então, seria uma preparação, preparar o ambiente. Você traz uma revelação mais amena para preparar o terreno para uma revelação mais bombástica. E o Kirkpatrick está fazendo exatamente isso. Isso é impressionante, tá, meus amigos? Então, quando eu falo que o Kirkpatrick, Avi Loeb e o Gary Nolan são as pessoas que estão na trincheira, na divulgação, isto é praticamente uma certeza. Porque cada um tem que trabalhar. Veja só, cada macaco no seu galho. Eles são cientistas. Então, para você poder divulgar os extraterrestres, você tem que usar a linguagem científica. Tá ok? Porque é do establishment científico. Então, se você consegue convencer a comunidade científica, com argumentos, com fatos, você realmente consegue chegar na grande mídia, ok? E é isso que eles estão fazendo. Muito bem. Aqui, o escritório do Kirkpatrick é encarregado principalmente de ajudar o Pentágono e o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos a identificar tecnologias de outros países que possam estar empregando.
Um exemplo seria o suposto balão espião chinês, que sobrevoou o espaço aéreo dos Estados Unidos no início desse ano. A gente sabe muito bem desse episódio, teve uma grande repercussão. Em um pequeno número de casos, alguns dos objetos detectados podem ser explicados pelos avanços técnicos de outras potências rivais. Disse o diretor da ARA. Nesses casos, o incidente encaminhado ao serviço de inteligência para análise. Muito bem. Aqui, meus amigos, imagens de OVNIs sobre zonas de conflito vistas pela primeira vez. Isto é devastador. Imagine isso, meus amigos. Fox News postando isso, imagens de OVNIs sobre zonas de conflito. Incrível, né? OVNI no Oriente Médio é de 2022. É considerado um caso não resolvido, disse Kirkpatrick aos legisladores. E a filmagem lembrou Jeremy Corbell, que é investigador, né, e também cineasta, do Mosul Orb, um orbe metálico de aparência semelhante registrado por um avião espião dos Estados Unidos sobrevoando Mosul, no Iraque, em 2016. No caso aqui, ele está fazendo um paralelo. Aqui, meus amigos, bola de fogo fugitiva pode ser sonda alienígena, que caiu na costa de Papua Nova Guiné, cientista de Harvard. No caso aqui, é uma investigação liderada pelo Avi Loeb. Então a coisa está esquentando. Lembrando que o JP, ele foi bem claro, os orbes esféricos são sondas das arcas. E esses orbes esféricos, geralmente eles fazem o quê? Estão monitorando conflitos, zonas de combate no mundo. Instalações militares, instalações políticas. Então isso bate perfeitamente com a informação do JP. Espetacular. E tem mais. Aqui está o Avi Loeb, que foi entrevistado recentemente pelo Dr. Michael Salla. Quem diria que um cientista, né, um cientista da estirpe aqui do Avi Loeb, seria entrevistado pelo Michael Salla, que é tido como um pseudocientista, né, de exopolítica, teoria da conspiração. Então, os tempos estão mudando mesmo, tá, meus amigos? Uma bola de fogo, quem sabe, de repente eu consigo entrevistar o Avi Loeb, pensou nisso no canal? Seria impressionante. Aqui, um dos maiores cientistas, uma das maiores mentes do mundo, tá, esse senhor aqui. Ok, meus amigos? Uma bola de fogo, ele é bem categórico. O Mamuá é um artefato alienígena. Existem naves, ele é da teoria, ele que levantou essa teoria, ok, meus amigos, no meio científico, que existem naves extraterrestres e essas bolas esféricas seriam sondas, ou seja, isso bate perfeitamente com o JP. Eu percebi, inclusive, que na entrevista o JP queria linkar essa informação do JP com a dele e ele simplesmente se esquivou. Porque não é muito interessante, tá, meus amigos? Porque ele está, veja só, ele está na trincheira científica e ele entrar nesse tipo de coisa, declaração, né, é muito complicado pro lado dele. Ele pode ser, isso pode dar margem para perseguição de outros cientistas da Cabal. Então eu percebi que ele tentou se esquivar. Isso até por uma questão de inteligência, né, gente? Porque ele pode se complicar, tá ok, meus amigos? Muito bem. Vamos continuar aqui, né? Uma bola de fogo fugitiva caiu na água da costa de Papua Nova Guiné em 2014. Pode ser uma sonda alienígena ou um artefato extraterrestre, palavras do Avi Loeb, semelhante à sonda interestelar dos Estados Unidos, como as Voyagers da NASA, disse o professor de Harvard, Dr. Avi Loeb, à Fox News Digital. Isso seria uma forte evidência potencial de vida alienígena. Espetacular. Meus amigos, quando você está nessa batalha de quinta geração, você tem que tomar cuidado com o que você fala, quando você fala, com quem você fala. Porque tudo será usado contra você. Então existe um momento certo de você fazer certas declarações. E vejam, o cientista sempre se respalda em ciência, naquilo que ele pode provar. Né? Provar através de experimentos. O cientista é sempre assim. Ele falou, olha, não vou entrar nesse mérito, porque simplesmente eu utilizo aquilo que eu posso provar através de experimentos. Provas irrefutáveis. Então eu não quero entrar nessa área, né? O Michael Salla tentou insistir e ele se esquivou mesmo. Tá ok? É compreensível. É perfeitamente compreensível. Tá ok, meus amigos? Gratidão. Vamos pro próximo. Aqui, a Alemanha culpa a Rússia pela perda da influência do Ocidente na África. Nós perdemos a África e a culpa é de vocês. É impressionante, né? O ministro da Defesa alemão, o Boris Pistorius, né? Ficou difícil, né? Fazer o quê? É o nome do rapaz. Aqui, Boris Pistorius, citado pela agência Reuters, alertou para o declínio do papel das potências ocidentais no continente africano. Abre aspas. A narrativa e a oferta russa parecem ganhar terreno lá. E a comunidade ocidental está perdendo terreno, destacou o chefe da defesa alemã. Ele está bastante frustrado, né? Perdemos a África está na mão da influência russa. Coisa. Nos últimos tempos, Moscou tem ganhado muito apoio entre as nações africanas, principalmente na sequência de visitas ao chanceler russo, o Sergei Lavrov, à África do Sul. Aqui sobre Angola, Eritreia, Mali, Sudão e a Mauritânia. Muito bem. Tem mais aqui, meus amigos. Moscou, decisão de 4 estados da União Europeia de eliminar exportações de grãos da Usantia, no caso, é um golpe para Kiev. Que coisa, meus amigos. Vai estrangular ainda mais. O Zé vai ficar realmente numa situação bem complicada. Já está difícil, aí vai ficar impossível agora para o Zé da Usantia. Aqui. A decisão da Polônia, Eslováquia, Hungria, Bulgária de eliminar as exportações de grãos da Usantia é um golpe para o governo do presidente usantiano Vladimir, aqui o Zé.
afirmou o Ministério das Relações Exteriores russo nesta sexta-feira. Abre aspas. A mídia ocidental diz que o apoio incondicional a Kiev pelos estados do leste europeu está se esgotando, e isso ameaça o regime do Zé, com perdas financeiras tangíveis. Então, o que estava ruim vai ficar pior, enfatizou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia. Então, tem muitos países já pulando fora mesmo na Europa. Olha só, muitos países. Principalmente depois do novo posicionamento do Manuelzinho. Recentemente aqui eu já trouxe do canal para vocês também. Ex-chefe da CIA conta como conseguiu que espiões escrevessem uma carta falsa, e complicou, sobre o laptop do filhinho do Bidê, para dar um empurrãozinho pro Bidê, né, conseguir chegar lá, entenderam? É interessante. A campanha presidencial do Bidê levou o ex-diretor interno da CIA, Mike Morrell, a ajudar o Bidê, organizando 50 colegas para assinar uma carta em outubro de 2020, alegando falsamente que os e-mails condenatórios do laptop de Hunter Bidê, publicados pela The Post, eram desinformação russa. Não, são os russos que querem dar uma ajudinha pro loirão. É isso que eles alegaram, tá, meus amigos? Essa foi a narrativa apresentada. Em depoimento privado, juramento, Morrell disse ao comitê, aqui, veja só, meus amigos, New York Post, fonte está aqui para vocês. Comitê Judiciário da Câmara do Anthony Blinken, agora secretário de Estado, era oficial de campanha sênior que procurou em antes de 17 de outubro de 2020, 3 dias depois que o Post publicou um e-mail de um laptop, nem vocês lembram dessa história, né? Sugerindo que o filhinho do Bidê havia apresentado seu parceiro de negócios, o Zantiano, ao seu pai. Então, o vice-presidente Bidê. Muito bem. Interessante isso, né, meus amigos? Aqui. Impulso de desvalorização do BRICS ganha impulso Jacarta. Jacarta, lá da Indonésia. A Indonésia está seguindo o exemplo do grupo BRICS. Isso é uma tendência mundial, tá, meus amigos? O BRICS cada vez mais tem adesão de mais e mais países. Impressionante. Aumentando a sua abrangência. Em sua política de se afastar do dólar americano, as transações comerciais e financeiras de acordo com o Banco Central do país. Jacarta introduziu transações na moeda local para liquidar transações internacionais, informou o portal Sido News, citando o governo do Banco da Indonésia, Perry Injo. Declaração de Wargiyo ocorre em momento em que o bloco econômico do BRICS, formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, afirma estar trabalhando no estabelecimento de uma rede de pagamentos conjunta para reduzir a dependência do sistema financeiro ocidental e do dólar. Em particular, os países membros vêm aumentando o uso das moedas locais no comércio mútuo e também trabalhando no estabelecimento de uma nova moeda de reserva. Sensacional! Aqui informação da América do Sul, meus amigos, que aqui é geopolítica e exopolítica. Daqui a pouco a gente vai linkar essas informações com a exopolítica. Na verdade, já fizemos, através dos orbes, e a informação do JP, mas tem muito mais ainda por vir. Aqui, isso é apenas uma amostra, apenas um aperitivo, um mero aperitivo. Então, se segure aí nas suas poltronas e nas suas cadeiras, senhoras e senhores. Aqui, presidente da Argentina desiste de disputar a reeleição. O Alberto Fernandes simplesmente desertou, diz que não tem condição, porque realmente a situação da Argentina é vexatória, é absurda, é humilhante. Meus amigos, é lastimável. Aqui, falta adjetivos, para a gente realmente descrever a situação econômica da Argentina, aqui dos nossos irmãos. Mas na última pesquisa feita pela consultoria Federico González, associado em 30 de janeiro, divulgada pela cronista, o deputado de 52 anos, Javier Milei, liderada as intenções de voto. Ele é o único representante da coalização La Liberdad Avança. Aparece com 18,1%. Economista liberal. Economista liberal. Interessante isso, tá? Ele é conservador. Interessante, né? Ele está líder das pesquisas. Também só podia ser, depois de tudo isso que passaram, né? Milei é crítico das práticas do Banco Central argentino e defende a liberdade financeira por meio da adoção de criptomoedas com câmbio nacional. Sensacional. Tá bom, meus amigos? Fantástico. Vamos embora aqui. Quem sabe tá vindo agora um novo horizonte, né? Um novo horizonte para os nossos amigos argentinos que sofreram tanto pelas suas escolhas. Tá, meus amigos? Interessante. Peronismo é realmente uma praga, né, gente? A Argentina é igual uma praga. Terrível esse negócio. Aqui. Astrônomos admitem que estávamos errados. Desculpem, eu acho que nós nos equivocamos, nós estamos aqui reconsiderando, e parece que existem, pelo que nós constatamos, 100 bilhões de planetas semelhantes à Terra, exatamente iguais à Terra. 100 bilhões, apenas 100 bilhões, um número irrisório, né? O que são 100 bilhões de planetas? Afinal de contas, 100 bilhões, você acha em qualquer lugar. A Terra habitável, somente em nossa galáxia, só na nossa galáxia, só na Via Láctea, 100 bilhões de planetas semelhantes à Terra. Só que, no entanto, nós estamos sozinhos no universo. Aí fica difícil, né, gente? Meus amigos, é claro que eles não falaram isso, mas isso aqui já é uma admissão. Eles estão admitindo a existência de vida extraterrestre.
Porque, matematicamente falando, é impossível, presta atenção no que eu estou falando, não sou eu que estou falando, o próprio Ávila Web na entrevista falou, é matematicamente impossível não existir na Via Láctea pelo menos alguns centenas de planetas, presta atenção, que estejam, no mínimo, na mesma condição do nosso, em nível tecnológico, ou superior ao nosso. Então, muito provavelmente superior ao nosso. Talvez 1 milhão, 2 milhões de anos na nossa frente. Este que é o fato, ok, meus amigos? Isso aqui é uma preparação sutil, já para preparar os corações para a revelação da existência dos extraterrestres, porque isso é uma possibilidade, é 100%, a matemática prova isso, vai ser uma certeza matemática. De acordo com os astrônomos, existem cerca de 500 bilhões de galáxias no universo, conhecido, que significa que existem cerca de, aqui o número que não dá nem para contar, 5 vezes 1022 planetas habitáveis. Isso é claro se houver apenas um universo. Existem outros, existem mundos paralelos também. Na verdade, apenas dentro dessa nossa própria Via Láctea, os especialistas acreditam agora que exista cerca de 400 bilhões de estrelas. Mas não pode parecer pequeno, pois alguns astrofísicos acreditam que as estrelas da nossa galáxia podem chegar a trilhões. E isso significa que a Via Láctea sozinha pode abrigar mais de 100 bilhões de planetas exatamente iguais ao planeta Terra, na zona habitável, com condições propícias para o desenvolvimento da vida como conhecemos. Como conhecemos? É claro que a vida se desenvolve de formas bem diferentes. Se você pegar, por exemplo, as informações do Alex Collier, ele fala que existem seres que respiram amônia. A gente não dá nem para entender isso. Amônia. Você pega um planeta aqui, mas a atmosfera é amônia, não tem vida. Às vezes tem vida lá. É? Pois é, né? É bem complicado, né? Vamos para o próximo. Aqui, meus amigos. O comandante espacial dos Estados Unidos fechou novos acordos com a Austrália, Itália e Peru. Space Force, acordos Artemis. Ganhando o quê? Expandindo, tendo abrangência, ganhando a notoriedade. Uma aliança militar espacial multinacional está sendo lentamente criada com o Comando Espacial dos Estados Unidos, a Space Force no caso, no seu núcleo. Aqui, post do doutor Michael Salla, PhD e especialista em exopolítica. Fantástico. Aqui, meus amigos, tem pessoas falando do plano, veja só, não existe um plano fixo. Por certo, existe um plano, mas com certeza nem eu e você sabemos dele. Então é totalmente confidencial. Você não vai entregar, você não vai municiar o inimigo com informações privilegiadas. Tá ok, meus amigos? E numa batalha, não existe script pronto numa guerra. Tá? Já começa por aí. Eu nunca vi isso na minha vida. Isso nunca existiu e nunca existirá. Numa batalha, porque nós estamos no terceiro confronto mundial, você tem que agir mediante as circunstâncias. Então é dia após dia. Agora, quem realmente tem posse desse plano, porque não está preso ao tempo linear, são os seres extraterrestres. Estes sim conhecem todas as ações. Nem os membros da Aliança da Terra sabem exatamente o que eles vão fazer daqui a um mês, segundo o JP. Eles sabem o que vão fazer nas próximas semanas. Agora, a médio e longo prazo, nem eles sabem o que vai acontecer. Tá? Esta que é a verdade. Eles ficam aguardando novas atualizações, novas orientações dos extraterrestres. É assim que funciona, segundo o JP, que é o militar da Aliança da Terra. Muito bem. Aqui. O conflito na Usântia já terminou. Muito bem, isso aqui a gente já leu. Vamos para o próximo. Aqui. O conflito na Usântia terminou com a derrota militar das tropas simpatizantes do Bigodinho. Tropas simpatizantes do Bigodinho. E a destruição do exército usantiano. E por isso, Evgeny Prigozhin, que é número russo, difícil, o líder do grupo Wagner, que apoia o Putin, declarou: nossa tarefa está concluída. Ele, que dá apoio, dá suporte, tá? O grupo Wagner dá suporte às forças militares, no caso da operação especial russa na Usântia. Tá ok, meus amigos? Nossa tarefa está concluída e a Rússia alcançou os resultados planejados. Ele declarou. Ponto. Ok? Declaração dele. E veja que ele é muito próximo da inteligência russa. Então o que ele fala tem muito peso. Tá ok, meus amigos? Isso aqui já é um caso elucidado, segundo aqui o líder do grupo Wagner, que dá suporte, tá? É muito próximo, tá? Muito próximo mesmo da inteligência, trabalha em conjunto, na realidade, com a inteligência russa. Muito bem. Isso aqui é muito significativo. Isso tem muito peso. Aqui, conflito na Usântia termina quando o apoio dos Estados Unidos e da União Europeia for encerrado. Orbán da Hungria, presidente húngaro, se pronunciou. Interessante. Isso está muito próximo de acontecer. Aliás, já existe uma tendência nessa direção. Várias nações europeias já estão sinalizando que estão abandonando o barco neste instante. Como eu já mostrei em notícias passadas. Então, se está chegando agora, é só recapitular a live. Analista americano independente como o coronel Douglas Macgregor concordam, né? Ou seja, mesmo sendo americano, ele tem que ser, ele não pode negar a realidade. Ele descreve o conflito com 250 mil baixas e 300 mil soldados usantianos gravemente feridos. É por isso que a visita do presidente francês Emmanuelzinho à China deveria ocorrer para negociar uma rendição em nome de seus mestres
os Rothschild. Dizem aqui a agência de inteligência britânica e outras fontes, segundo o Benjamin Fulford, e é lógico que ele vai salvaguardar as suas fontes. Ele não vai apresentar. Aliás, jornalistas, isso é um padrão, né? Isso é um padrão de todos os jornalistas do mundo, que procedem da mesma forma. Declaração pública de vários líderes confirma o fim da batalha. Por exemplo, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, que chama os Estados Unidos de principal adversário. Interessante que vejam, meus amigos, o Viktor Orbán, que chamou os Estados Unidos de principal adversário, ele era muito próximo do capitão. É interessante isso, né, gente? Muito próximo. E era muito próximo também do loirão. E quando ele está se referindo aos Estados Unidos, ele não tem nada contra os Estados Unidos. Ele está dizendo o seguinte: hoje os Estados Unidos foi instrumentalizado pela cabal. E hoje é inimigo da humanidade. Esse que é o fato. Infelizmente. Essa é a triste realidade. Diz que a Ausântia é um país inexistente do ponto de vista financeiro, porque não pode se financiar. Depende única e exclusivamente dos outros. É um verdadeiro, ele chamou a Ausântia de parasita, tá? Em outras palavras, assim, no popular. Foi isso que o Viktor Orbán fez. Tá ok, meus amigos? Muito bem. Aqui. Com a França bloqueando todo o financiamento adicional da União Europeia para a Ausântia, como parte de acordo de rendição, o jogo acabou. Endgame. Os noticiários poloneses confirmam esse desligamento. Aqui, notícia da Polônia. Mídia polonesa afirma que a França está bloqueando a decisão da União Europeia sobre financiamentos e suprimentos de munição para a Ausântia. Incrível! Que coisa, não, gente? Sanções. Que coisa. Quem imaginava isso há tempos atrás? Como as coisas mudam, e mudam rapidamente. Aqui. A República Federal Alemã, a economia mais forte da União Europeia, não quer que suas armas sejam usadas contra a Rússia. Diz a inteligência polonesa. Em outubro, a parte ocidental da Ausântia se tornará parte da República da Polônia. Acrescento, além disso, eles dizem que a OTAN vai desmoronar em um ano. Em um ano. Está próximo de cair. Está com seus dias contados. Está na UTI. No máximo em 2 anos, porque a Alemanha e a França concordaram com um novo sistema de segurança que incluirá a Rússia, e o MI6 concorda com esta previsão, segundo aqui a fonte do Benjamin Fulford. Isso aqui é um comentário embaixo da fonte do Benjamin Fulford, que tem o respaldo dessa notícia oficial que está aqui na tela. Realmente sensacional. Tem mais, meus amigos. A gente vai chegar num momento crucial, um momento culminante aqui da nossa live. Caso você não saiba, para você que está com dozinha, né, que é simpatizante da OTAN, de repente, né? De repente é simpatizante, acho que é uma coisa bonita, né? Louvável, né? Eles são pessoas honradas. Não que não tenham pessoas honradas lá, mas infelizmente foi instrumentalizado. É um instrumento, é uma engrenagem dos globalistas. Essa é a queda do Quarto Império dos alemães, dos simpatizantes do Bigodinho. É um fato que os oficiais, né, que eram oficiais do Bigodinho, da SS, dirigiam a OTAN. Isso é um fato histórico, tá, meus amigos? Quando eu vi essa informação, eu nem acreditei. Porque eu sou cético, tem gente que acha que não. Eu vou conferir tudo. E é verdade, tá, meus pessoas? Aqui você acha na Wikipédia. Tá? Fácil. Pega esses nomes aqui, vai pesquisar na Wikipédia. Confirma exatamente isso. Isso é um fato. E é assustador. Aqui, Randolph Hensanger, chefe do gabinete do Bigodinho. Não era qualquer um, era o chefe do gabinete, ficava ali bem próximo do Bigodinho, íntimo assessor do Bigodinho. De repente acabou, né, o terceiro confronto mundial, e ele se tornou o quê? Nada mais, nada menos. Ele se tornou o presidente do Comitê Militar da OTAN em 1961, 64. Complicado, não? Pois é. Ele devia estar respondendo, né, Não virou da OTAN. É complicado. Aqui, Hans Peidel, OTAN, comandante da Europa Central, 1957-63. Jonathan Steinhoff, presidente, eu precisava da Cristina Kuzan, que ela sabe alemão, nem me ajudar a pronunciar esse nome alemão é complicado. Presidente do Comitê Militar da OTAN de 71-74, que é a nossa moderadora. Johann von Kremensack, OTAN, aqui 67-68. Ernst Feber, a lista é grande, Aqui, Karl Schinel, OTAN, aqui 75-77. Franz Josef Schwauze, Conselho da OTAN, também 77-79. Que coisa, né? É muita coisa, é muita gente, né? Que era, né, do Bigodinho, né? E de repente começou a trabalhar no OTAN. Coisas que acontecem, né? Impressionante. Aqui, meus amigos, falando em Wikipédia, dou um exemplo para vocês aqui. Randolph Hensager, tá aqui. Você acha fácil, tá? Várias fontes aqui. De 61 a 74, presidiu o Comitê Militar da OTAN em Washington. Tá aqui. E tá a fotinha aqui dos dito cujo. Olha que bonito, né? Coisa linda de se ver. Aqui, maravilhoso. Todo mundo amigo do Bigodinho, e de repente foram trabalhar no OTAN, gente. Acabou o segundo confronto mundial, né? Tudo bem, faz as pazes. Vamos contra a OTAN. Que coisa, não? Impressionante. Aí, quando o Putin, né? Tem gente que acha que é a figura de linguagem. Nós estamos lutando contra os... Ele usou o termo, exatamente o termo exato da palavra. A gente não pode usar aqui. A nossa luta é contra os amigos do Bigodinho. Ele falou com todas as letras. O pessoal, não, isso não é literal. É literal, sim.
Exatamente isso. E se você duvida, a gente vai provar. A gente vai mostrar evidências. Muitas evidências. As evidências sobram com relação a isso. Ok, meus amigos? Muito bem. É o pessoal da Frota Negra instalado aqui no planeta Terra. Além de eles tiveram várias instalações, estiveram em Marte, em séries. Quem dirá o Tony Rodrigues, em breve a gente vai entrevistá-lo novamente, que foi escravo desse pessoal aqui, esse pessoal do bem, claro que eu estou sendo irônico, meus amigos? Muito irônico, por sinal. Foi escravo, hostilizado, humilhado. Tony Rodrigues tem muita história para contar, lá em séries. Eles tinham seus representantes aqui também, no planeta Terra. Tá? Muito bem. Aqui. Isso aconteceu tudo ao mesmo tempo, tá, meus amigos? Olha só, coincidências. Se você quer acreditar em coincidências incríveis, acredite, né? Que a gente vai fazer, né? Mas é difícil. Difícil chegar a outra conclusão. Em 1946, setembro de 1946, tivemos o que? A Operação Paperclip, onde os alemães, ex-membros do partidão, do Bigodinho e companhia, obtêm novos papéis, novos documentos, tá, meus amigos? E são colocados em muitos cargos altos, cargos de confiança, aeroespacial e também na biomédica. Complicou, né, gente? Na mão desse pessoal aqui. Aliás, em 1958, esse mesmo pessoal do bem aqui, tô sendo irônico, tá, meus amigos? Esse pessoal do mal aqui, inaugurou a NASA, 1958. Complicado, né? O mundo não é fácil. Esses são os nossos inimigos, meus amigos. Aqui tem mais. Em 1º de julho de 1946, a CDC, que é o Centro de Controle de Prevenção de Enfermidades, são formados. E os militares dos Estados Unidos contrataram 1.600 ex-cientistas e médicos alemães nesse momento, e eles controlam a CDC. Inacreditável, né, gente? Informação aqui do próprio William Thompson, tá? E você, das informações oficiais da própria Operação Paperclip. Coloca no Google, Operação Paperclip. Isso é um fato. Aconteceu de verdade. Não tem como esconder. Os cientistas alemães que vieram no Paperclip assumiram as operações aeroespaciais e biomédica nos Estados Unidos. Lamentável. Uma das primeiras aquisições. Terrível aqui. Muito bem. Vamos para o próximo. Em 1945, presta atenção, 26 de junho, se forma a ONU no Lu. E ela foi engedrada, pelo Roosevelt, que era presidente americano, e o Churchill. Veja que o Churchill ele se dizia conservador, mas ele é conservador, mas ele gostava do Alex Crowley. Que difícil, né, gente? Foi ele que trouxe os Greys para cá, viu? Foi ele, Churchill, junto com o Alex Crowley. Só que isso aí é uma outra história. A gente pode até relembrar aqui rapidamente. Alex Crowley se destacou inicialmente no Golden Dawn Order, onde aperfeiçoou as práticas sexuais mágicas do Vril, que eram utilizadas também na Alemanha, na Alemanha do Bigodinho. Depois ele deixou a Golden Dawn, pois suas práticas macabras eram demasiadamente bizarras para a ordem. Imagine, até a Golden Dawn achou bizarro as práticas macabras, né, gente? Aqui, do Alex Crowley. E ingressou na Ordem do Templo Oriental. Impressionante, tá aqui, o dito cujo. Tem até uma música em homenagem a ele, né, gente? Do Oz Osbourne. Lamentável também, porque isso não merece homenagem nenhuma. Aqui. Ele entrou em contato com os alemães. E com o Bigodinho, bateu lá na porta do Bigodinho. Bigodinho, eu venho aqui prestar os meus serviços, eu sou um paranormal, eu entro em contato com seres hiperdimensionais, e eu posso trazer ele aqui, seres hiperdimensionais que vão ajudar o seu governo através de rituais sexuais. O que você acha? A gente já tem a Maria Orsic, meu filho. Já tem a Maria Orsic aqui. A mulherada aqui do Vril já está trabalhando a todo vapor. A gente não precisa do seu serviço. Foi isso que aconteceu. Então, aí, fecharam-se as portas, falou, tá bom, vocês não querem meu serviço, vou procurar outro. Mas ele acabou batendo na porta de quem? De quem? Do Winston Churchill. É isso mesmo. Sendo dispensado, pois já tinha a Maria Orsic. Mais tarde, entrou em contato com o premier britânico, Churchill, introduzindo o V da Vitória. Aliás, o V da Vitória dos aliados era ideia do Alex Crowley. Coisa aqui. Um amuleto mágico para se contrapor à suástica do Bigodinho. Em tese, pelo menos oficialmente, é isso que ele alegava. Interessante. Bem interessante isso, né, gente? Impressionante. Meus amigos. E tem mais. O Churchill era muito interessado por discos voadores. Ele nunca negou isso. Existem vários artigos, até no History, falando a respeito disso, que corrobora com essa informação. Através dos portais sexuais de Crowley, dos cultos de Babalon, que eu já trouxe aqui uma live sobre isso, os rituais de Babalon, que eram rituais mágicos sexuais, da energia criadora, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal, ele começou a ter contato com os Maitra, Grace Maitra, através da entidade Alamantra Olan, essa entidade aqui, hiperdimensional do mal, que abriu um portal para que os Greys viessem para cá, e posteriormente eles fizeram um acordo com os Estados Unidos. Em uma viagem a Nova York, onde chegou Ananda Kumaraswamy, a Alicia Richards. Os três teriam contatado a Alamantra, ou Lan, essa entidade aqui, esse ser, um tipo de alienígena. No ritual, Crowley teve relações com Alice. Olha só, gente.
teve relações íntimas com Alice, que engravidou e logo depois teria perdido o bebê. Apesar de Claudia se dizer contrário ao aborto, eu nem vou entrar nesse mérito aqui, né, Eliette? Nem vou entrar no mérito da questão, porque essa história é muito cabeluda. Ok, meus amigos? Muito bem. Aqui. Novos arquivos de pesquisa. 1942, 24 de fevereiro, OVNIs nos céus de Los Angeles. Então, em 1942, teve a Batalha de Los Angeles, que foi conhecido, foi um episódio onde, vejam só, meus amigos, vários OVNIs apareceram em Los Angeles e começou uma batalha. Batalha de verdade. Eles começaram a bombardear os OVNIs. Já imaginou uma coisa dessa surreal? Os militares, né, com canhões antiaéreos tentando derrubar os OVNIs. Mas o que aconteceu? Às 12h15, uma formação de 12 ou 15 naves não identificadas foi vista no céu sobre Los Angeles, Califórnia. Os artilheiros costeiros dispararam 1.430 tiros contra o alvo. Foi uma verdadeira batalha, né? Imagine, a população deve ter ficado em pânico. Imagine uma coisa dessas. Não houve reação. Então, os OVNIs não reagiram. Nem bombas, nem aviões abatidos, nem danos materiais, nem vítimas. E a nave desapareceu. O general Marshall relatou o incidente ao presidente Franklin Delano Roosevelt, que esteve com Alex Crowley. Interessante isso aí, né? Muito bem. Aqui, meus amigos, a manchete da Batalha de Los Angeles. Isso aí está no jornal. Olha aqui, né? Vários holofotes aqui, né? E tirando 1.400 disparos contra os OVNIs. Impressionante. Mais de 1.400 disparos. Aqui. Em 1942, no noticiário da CBS, aqui, William Tompkins. William Tompkins é o denunciante dos denunciantes. Tá? Ele trabalhou na Douglas Air, né? E ele é engenheiro aeroespacial e ele foi um dos desenvolvedores do projeto Solar Wonder. Ok? Wilder. Muito bem. Enquanto projetos antiaéreos estouraram ao redor e contra ele, a maioria dos projetos explodiu no fundo da nave. Simplesmente não podiam acreditar que a coisa não tivesse explodido ou sido derrubada. 3, depois 5 outros navios apareceram perto deles. Alguns dos holofotes, assim como as equipes antiaéreas, focaram em cada um enquanto passavam pelo primeiro objeto. Eventualmente, a primeira nave partiu lentamente também. Tompkins diz que soube de fontes confidenciais da Marinha, e ele trabalhava na época como um ativo para o escritório de inteligência naval, que 2 naves em forma de disco voador foram derrubadas, abatidas. Os discos foram recuperados, respectivamente, pela Marinha e pelo Exército. Descobriu-se que as naves em forma de disco eram drones totalmente otimizados, não tripulados. Então, os 2 OVNIs abatidos depois desse tiroteio, né? Sim, parece um ato de guerra mesmo, em Los Angeles, em 1942, que foi denominado Batalha de Los Angeles. Foi feito filme para desmistificar isso, na Batalha de Los Angeles, mas isso é um fato real, tá? Que aconteceu de verdade, tá, meus amigos? Não eram tripulados. Muito bem. Em 1952, a 25 de fevereiro, o comandante Rico Botta, presta atenção, vamos linkar essas informações. Rico Botta recebe ordens para, aqui, Whitfield, em Ohio, para inspecionar a nave recuperada. Um dia após a nave, o OVNI ser abatido sobre Los Angeles, o comandante Rico Botta recebe ordens para que Whitfield, Dayton, Ohio, para relatar ao inspetor-geral da aeronave. Field é onde toda tecnologia estrangeira, ou seja, naves antigravitacionais, como a nave Roswell, do caso Roswell, 1947, é levada para inspeção. Botta chegou em 2 de março e permaneceu por pelo menos 2 dias examinando a nave OVNI, capturada em Los Angeles, em nome de Boreal of Aeronáutica da Marinha. Olha que interessante, aqui está o documento que comprova este fato, a veracidade desse fato. Aqui, comandante Rico Botta, está aqui o memorando, tudo bonitinho para vocês. Muito bem. Em 1942, 26 de fevereiro, um memorando GHQ do general Marshall ao presidente Roosevelt. Esse memorando foi emitido um dia após o ataque aéreo de Los Angeles. E isso fornece um relatório preliminar do que ocorreu, que é consistente com o conteúdo do memorando Marshall de 5 de março de 1942, emitido uma semana depois. Isso são imagens reais, tá, meus amigos? Fotografia real. Veja que é um cenário realmente, cenário de batalha mesmo, né? Deve ter sido assustador para os moradores de Los Angeles, em 1942, nessa data. Impressionante. Aqui, o memorando Marshall, tá aqui, tá, meus amigos? Muito bem. Fotocópia aqui, tá? Perfeita para vocês. Memorando Marshall de 5 de março de 1942. Tá? Interessante. Aqui, 27 de fevereiro de 1942, memorando ultra secreto de Frank Roswell para o chefe de Estado-General George Marshall. Este é o memorando que liga a queda do OVNI com o ataque aéreo de Los Angeles em 1942. Já que ocorreu apenas 3 dias antes, autorizou o Dr. Vannevar Bush e prosseguiu com o projeto de pesquisa para derivar tecnologia dessa embarcação para o desenvolvimento de uma super arma de batalha. Meus amigos, muito provavelmente aconteceu em 1942, foram naves dos alemães. Daqui a pouco vocês vão linkar as informações. Eles estavam ali intimidando o governo dos Estados Unidos, para se renderem. Tá? Vamos para o próximo. Aqui. Em 5 de março de 1942, um memorando secreto do general George Marshall para Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos na ocasião. Esse relatório diz que o almirante Anderson recuperou um avião, na época o JFK, ele ficou sabendo de tudo isso, tá? E ele era apenas um jovem, né? Aqui, militar. Recuperou uma visão não identificada na costa da Califórnia sem nenhuma explicação convencional. E de fato não são terrestres, e com toda a probabilidade de origem interplanetária.
Uma unidade especial interplanetária, fenômenos aqui, IPU, foi criada para investigar o fenômeno aqui. JFK, nessa época, servindo no Departamento de Inteligência Naval, tinha acesso direto e conhecimento desses relatórios confidenciais. E é por isso que ele queria trazer a revelação, porque ele sabia de tudo. Tá, meus amigos? Ele ia falar a verdade sobre a Frota Negra. Olha, nós fizemos um acordo com a Frota Negra, nós fomos pressionados por seres extraterrestres negativos, primeiro com a Frota Negra, e depois por esses porcarias de Grey. E agora nós temos o quê? Nos aliar com a Federação Galáctica de Mundos e combatê-los. É isso que ele ia falar em rádio e televisão. Você imaginou? A pessoa ia cair de costa. Os alemães estão por aí, eles têm naves antigravidade, eles estão em Marte. Eles estão em séries, e até mesmo fora do sistema solar, e trabalham com reptilianos, liderados por reptilianos. Em 1942 e 1946, o Escritório de Inteligência Naval estabeleceu um programa de espionagem encoberto para se infiltrar na Alemanha do Bigodinho. Agentes navais secretos foram incorporados a uma série de programas de pesquisa e desenvolvimento aeroespacial, antigravidade mais avançado da Alemanha, e encarregados de relatar que viram e interrogatório mantido secretamente na Estação Aérea Naval de San Diego. Ali era o QG deles, meus amigos. Isso foi liderado pelo Rico Bota. Eles utilizaram a própria base de Diego Garcia na época para ser o local onde eles iam estabelecer, né, para irem até a Alemanha como espiões. E o relatório foi assustador. Assustador. O relatório que eles viram, as tecnologias que os alemães tinham, e eles viram os reptilianos. Eles viram os seres de Aldebaran. E eles viram o quê? A nave Hannibal, a nave Vril. E eles ficaram de boca aberta. Falou, contra isso nós não vamos vencer, nós somos derrotados, vamos fazer um acordo com eles. Foi isso que aconteceu. Impressionante, né, gente? Aqui. Essa informação foi, então, retransmitida por um disseminador de informações nomeado para vários think tanks. Think tanks, no caso aqui, meus amigos, são naves de engenharia reversa. Empresas de aeronave, departamentos universitários dos Estados Unidos, onde cientistas, engenheiros, tentaram entender os princípios dos projetos de tecnologia antigravidade dos alemães. O SP Tompkins, porque eles queriam essa tecnologia de qualquer forma. E vejam, meus amigos, quando eles trouxeram esses documentos, os cientistas tentaram de todas as formas fazer engenharia reversa para se igualar. Para se igualar com a tecnologia, não ficar para trás com relação à tecnologia dos alemães, que era muito superior a deles. Porque eles tinham a vantagem de ter os reptilianos ao seu lado. Foi nomeado disseminador de informações trabalhando com a inteligência naval durante os anos de 1942 e 1946. Abaixo está a sua declaração de missão. Trabalhando na Estação Aérea Naval dos Estados Unidos, em San Diego. Está aqui para vocês o documento também. Em 6 de setembro de 1945. Muito bem. Aqui, meus amigos. Aqui está a foto do James Forster, que foi um dos Majestic 12, que tentou também trazer a verdade. Ele tentou abrir a boca e pagou, infelizmente. Ele foi suicidado, né, gente? E aqui o Rico Bota. O Rico Bota, que foi o almirante responsável pela espionagem na Alemanha. O secretário da Marinha, James Forster, interessante. O Rico Bota, ele era um marinheiro de terceira linha e se tornou almirante. Por que eles utilizaram ele? Porque se eles utilizassem um almirante já formado pela escola naval, ele não conseguiria mensurar as novas informações, porque ele recebeu misticismo, falou sobre extraterrestres. A sua formação foi isso. Ele foi aprender sobre extraterrestres, sobre antigravidade, sobre espiritualidade, sobre poderes psíquicos, e uma pessoa que fez a escola naval simplesmente não iria captar essa informação. Então eles pensaram o seguinte, vamos pegar uma pessoa que não tem bagagem nenhuma e vamos começar tudo zero. E deu certo. Olha que incrível, do zero. Isso, meus amigos, é um parâmetro para todos nós. Tá? Quando as revelações vierem, esquece o que você aprendeu na universidade. Tudo vai ser jogado no lixo. Você vai ter que reaprender tudo de novo. Assim como foi com o almirante Rico Bota. Eles poderiam pegar um almirante formado, né, gente? Fez escola naval. O almirante Rico Bota nunca fez escola naval. Se tornou almirante. Ele teve que fazer uma universidade própria. Um curso próprio. Ele teve que reaprender tudo, do zero. Tá? Isso vai acontecer com todas as pessoas. Com certeza absoluta. Tá? Em todas as profissões do mundo. Aqui. Secretário de Marinha James Forster designou o contra-almirante Rico Bota, comandante da Estação Aérea Naval de San Diego, para ser encarregado desse programa secreto de espionagem na Marinha dos Estados Unidos. William Tompkins estava na equipe pessoal do almirante Bota, entre 42 e 46, trabalhando com 29 espiões. 29 espiões da Marinha de ascendência alemã, que viajaram para San Diego. Então eram americanos, né, que podiam passar por alemão, né, sabiam falar alemão, que foram para a Alemanha como espiões, em uma base rotativa de 6 meses na Europa, ocupada pelos alemães durante o Segundo Confronto Mundial, para fornecer relatórios, dos quais Tompkins divulgaria mais tarde. Impressionante. SSP Tompkins, palavras do William Tompkins, o maior denunciante do Serviço Secreto Espacial de todos os tempos, e o seu livro, né, Contatado por Extraterrestres, que é uma obra-prima, tá? Abre aspas. Na Estação Aeronaval, em San Diego, há um prédio alto. Há um pequeno escritório no topo desse prédio, que é um escritório secreto para o almirante. Aqui os operativos vêm, então o ajudante do almirante vem para o meu quartel e me dá um tapinha no ombro e ele só diz uma palavra. Ele está aqui. Nós dirigimos até aquele prédio, subimos até o topo, entramos nessa sala de conferência, uma pequena sala, e o almirante Rico Bota está sentado aqui. Eu sento aqui e um dos 3 outros chefes que tenho são todos capitães. Então agora eu tenho 3 capitães como chefe, agora um almirante de 2 estrelas.
Ele acabou de receber outro posto, interessante. É um almirante que nunca fez escola naval, né? Que interessante isso aí, incrível. Ele acabou de voltar da Lockheed Martin, se tornou uma das corporações de desenvolvimento de naves antigravidade nos Estados Unidos, e ele acabou de voltar da Scripps Institute, e ele acabou de voltar de todas as empresas de aeronaves. Interessante que a Northrop Group, a Lockheed Martin e outras corporações são lideradas pela Cabal. E uma facção da Marinha dos Estados Unidos, é controlada pela Federação Galáctica de Mundos, tá? Extraterrestres nórdicos. O próprio William Tompkins trabalhou com seres da Federação Galáctica de Mundos. Muito bem, vamos pro próximo. Aqui, escritório secreto naval. Aqui está o escritório secreto da Air Station, onde ele se encontrou com o almirante Rico Botta. Exatamente nesse local aqui. Com espiões da Marinha, dos Estados Unidos, vindos da Alemanha, com os relatórios. Olha o que eles trouxeram no relatório. Estarrecedor. É impressionante. É de ficar de boca aberta. Tá, meus amigos? Agora ele tem esses agentes chegando. E então os agentes que estão no outro lado da mesa, ele revela para nós essas coisas fantásticas. O que ele revela? Que a Alemanha fazer isso não faz sentido. Agora tem 8 meninas e 3 PhDs, presta atenção, PhDs, com um grupo montado, um pacote, com o que o operacional traz de volta. Algumas são fotografias, de vez em quando um manual, quase nenhum manual, alguns manuais, nem sequer eram em inglês, eram em linguagem de Aldebaran, tá? Exatamente a linguagem do povo que a Maria Orsi tinha contato. Era essa aqui, os manuais. Imagina eles decifrar isso aqui. Como que a gente vai decifrar um negócio desse? Isso era um material que os espiões trouxeram, gente. Tá aqui. Na hora da Alemanha. É impressionante. Os 29 espiões que foram coordenados, dirigidos pelo almirante Rico Botta. Abre aspas. Você vê todas essas coisas que estão ouvindo? Você entende o que os alemães estão fazendo? Eles não apenas conseguiram documentos extraterrestres, eles conseguiram novos veículos espaciais. Aqui está um, aqui está outro. Eles trouxeram estes. Eles levaram você lá dentro, eles mostraram como conduzi-lo. Então eles me colocaram em um laboratório secreto que está projetando asas não voadoras como o Northrop Group. O FAS, ok? São apenas uma fuselagem sem asas, sem cauda. Meio avião e meio nave espacial. E isso é que o Northrop Group está projetando. Nossas primeiras naves espaciais são submarinos de classe de ataque da Marinha dos Estados Unidos. Reunimos programas que foram até a galáxia. Não apenas esta galáxia. Fora da galáxia. Isso nos anos 40. Meus amigos, a Marinha dos Estados Unidos pegou submarinos e adaptou em naves antigravidade. Aí parecem charutos voadores, né, gente? O submarino voador. Exatamente isso que você está ouvindo. Tá aqui os modelos, meus amigos. Aqui. Submarinos da Marinha dos Estados Unidos equipados com sistema de propulsão antigravidade. Ilustrações do filme Above Majestic. Olha que impressionante. Eles adaptaram a fuselagem dupla, que é mais barato. É mais barato. Fizeram exatamente como os alemães fizeram. Adaptaram a fuselagem dos submarinos e transformaram em naves antigravidade. Impressionante. Para baratear custos. Tompkins escreve as reuniões com Botta e os espiões da Marinha, nos quais eles criariam pacotes de instruções detalhadas para divulgação. Aqui. Impressionante. Aqui. Tínhamos um pequeno escritório. Ele, Rico Botta, era o comandante da Naval Air Station, em San Diego. Então o almirante estaria sentado aqui. Estou sentado ao lado dele e um dos meus 3 capitães-chefes sentados aqui. Um datilógrafo estava sentado do outro lado da mesa, operacional da Marinha. Um tenente-comandante e um tenente sentavam-se ali. E ele apresentava as informações. Isso aqui está no livro do William Tompkins, com alguns esboços. Pouquinhas fotografias, então era quase tudo verbal, quase tudo. E se fosse o sistema que já conhecíamos, outros agentes de informação de 2 anos antes, e fosse uma atualização dele, ele ligaria todas as outras organizações que estavam ligadas a essa parte específica, digamos, aos veículos em forma de charuto. Quais eram as armas, quais eram as operações, as diferentes empresas subterrâneas, que eram organizações de trabalho, infelizmente, escravo. Tá, meus amigos? Porque já tinham túneis na Alemanha, e isso, na verdade, eles trouxeram para os Estados Unidos. Tá aqui a foto do William Tompkins. William Tompkins, na época, ele era bastante mulherengo, mas isso não vem ao caso, né? Cada um tem os seus problemas, né, gente? Então, não vou querer entrar nesse mérito. Aqui, foto 1943, William Tompkins, com um datilógrafo para ajudar a preparar os pacotes de Greenfleet, trabalhando aqui, montagem e reparo naval da Air Station San Diego. Muito bem. Vamos para o próximo. A seguir estão as passes de saída de San Diego, datados de 17 de abril de 1944 a 24 de dezembro de 1943, autorizados pelo almirante Rico Botta, a voar o avião do almirante para Douglas Air II, Lockheed Burbank, e China Lake, por 4 anos, de 43 a 45, com os pacotes de documentos secretos para essas diferentes instalações aeroespaciais, onde os pacotes foram usados para pesquisa de tecnologias terrestres relacionados a esses passes foram obtidos através da FOIA do Dr. Michael Salla. Impressionante. Tá aqui os documentos. Aliás, meus amigos, a maior reunião de documentos secretos que existe é do Dr. Michael Salla. Então o Michael Salla simplesmente prova o que ele fala. Não tinha o disse que disse, né, gente? Tem que mostrar evidências e linkar essas informações. Passo de saída para William Tompkins, autorizado pelo almirante Rico Botta. Impressionante. Tem mais, meus amigos. Em 1942, 23 de agosto, a Sociedade Vril, dos alemães do Bigodinho, estabeleceu uma base na Lua. O pesquisador búlgaro, Vladimir Terziski, está aqui a foto dele na tela, afirma ter acessado arquivos secretos da Alemanha,
onde encontrou documentos e fotos detalhados do programa espacial dos alemães. Ele relata que os alemães do Bigodinho, da SS, chegaram à Lua pela primeira vez em 1942, segundo esses documentos secretos da Alemanha. Incrível, mas é exatamente isso que aconteceu. Vamos para o próximo. Pesquisador búlgaro Vladimir Terziski. O primeiro pouso na Lua, segundo ele, aqui o relatório do documento que ele achou, que ele apresentou, foi uma denúncia, tá, meus amigos? O primeiro pouso na Lua pelos alemães foi em Marlenbrunn, em 23 de agosto de 1942, às 11h36 da manhã. Tem até a hora aqui, gente. Olha só que impressionante. Usando um foguete MIT. O primeiro homem na Lua foi Capitão Wellner. Aqui está o nome dele, alemão, eu não vou conseguir decifrar isso aqui. Esse foi o primeiro homem que foi na Lua. Capitão Leutard Wellner. Tá à esquerda é King Mary. Na verdade, a Marinha fez a maior parte do trabalho nas fotos da Lua, não nos field landing. Ocorreu o contato com rádio com o centro de controle principal, né? Aqui está o nome também. E o segundo centro de controle localizado perto de Anzio, Itália. Desde o primeiro dia de pouso na Lua, os alemães começaram a perfurar a escavação de túneis sobre a superfície. E no final do confronto, no caso, né, do segundo confronto mundial, havia uma pequena base de pesquisa alemão na Lua. Os alemães fizeram várias tentativas de criar uma base lunar que não foi tão bem, né, desde a década de 1930, eles encontraram um edifício antigo, olha que interessante, e esse edifício antigo bate, essas estruturas antigas batem com a informação do William Rutledge, né, que foi o astronauta que supostamente esteve na missão Apollo 20. Então existem essas estruturas, eles aproveitaram as estruturas que já estavam prontas na Lua e construíram uma base fixa lá, da Alemanha. Obviamente foi construído por seres muito maiores, e eles poderiam cimentar e consertar o suficiente para pressurizar e usar como base temporária, enquanto construiriam a base subterrânea, que tinha algumas estruturas visíveis na superfície, um dos quais tomou a forma de uma símbolo do bigodinho. Tá aqui, meus amigos, tá? Isso foi até fotografado. Tá aqui. Muito bem, na Lua. Por isso que, desde 1972, nunca mais o homem voltou para a Lua. Agora, recentemente, existe um projeto dos acordos Artemis de retornar à Lua. Por quê? Porque eles foram expulsos, chutados de lá, assim como foram chutados da Antártida, assim como eles foram chutados de Marte e do Sistema Solar, juntamente com os reptilianos e com os Greys. Batendo com a informação da Helena Danã. Fantástico. E também tem um outro senhor que confirma também, que é investigador. Ele fala que existem 3 pessoas que confirmam que todos esses terrestres negativos foram expulsos do planeta aqui, do Sistema Solar. A cidade Vril supostamente continuou a alcançar conquistas tecnológicas mais impressionantes. Isso inclui o acompanhamento de seus pousos lunares bem-sucedidos, como uma viagem interestelar ao sistema estelar de Aldebaran, no início de 1940. Tá aqui, meus amigos, tá? Uma ilustração da base dos alemães da Lua. Muito bem. Desde o primeiro dia de pouso na Lua, os alemães começaram a perfurar e abrir túneis sob a superfície. No final do confronto mundial, havia uma pequena base de pesquisa ali. As naves de propulsão de taquions, de energia livre. Então eles usam energia taquiônica, olha que interessante. Energia taquiônica pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Energia livre do tipo Aníbal 1 e 2 foram usadas depois, em 1944, para transportar pessoas, material e os primeiros robôs para o canteiro de obras na Lua. Então, os alemães já desenvolveram a inteligência artificial já na década de 40 e na década de 30. Tá? Muito bem. Essa base ainda estava sendo construída quando eles fizeram os acordos inovadores com os americanos. No tempo que eles estavam construindo essa base, eles fizeram acordos com os Estados Unidos, no início dos anos 50. Que lhes deram acesso ao poderio industrial que lhes custou o segundo confronto mundial. Eles fizeram uma troca. É o seguinte, nós vamos entregar a cabeça do bigodinho, porque nós queremos o quê? Nós queremos conquistar o espaço. Nós queremos uma base na Lua, em Marte, criar várias colônias, nós queremos tornar uma civilização espacial. Ok? Muito bem. E para isso nós precisamos do complexo industrial norte-americano. Em troca, nós vamos entregar a cabeça do bigodinho. O bigodinho vai ser exilado, a gente vai criar um negócio lá, entendeu? E vocês vão ficar como sendo os vencedores. Mas na verdade nós vencemos. Foi esses os termos do acordo. Eles agora usaram esse poder industrial, que logo seria conhecido como o Complexo Industrial Militar. Em seu favor, o Complexo Industrial Militar que foi falado nas palavras de despedida pelo presidente Eisenhower. Tomem cuidado com o Complexo Industrial Militar, né, gente? Ali, o perigo está ali. Ele já queria indicar, mas o pessoal não entendeu. Olha só. Ao seu favor, construir uma base maciça que descreve muitos níveis e uma forma de sino. A nave Bell, junto com as estruturas de superfície construídas em torno das antigas estruturas para se tornar o que agora é chamado de Comando de Operação Lunar. Devido a esses primeiros testes de discos voadores bem-sucedidos na década de 30, a Sociedade Vril, da SS, foi capaz de estabelecer uma base lunar no final de 1942, mas as pesquisas já se iniciaram na década de 30. Eles até visitaram o sistema estelar de Aldebaran a partir de 1945. Já conseguiam chegar, dominar a tecnologia de portais. Tudo isso foi feito muito antes da inauguração oficial da aeroespacial, com o lançamento do satélite Sputnik em 1959 e o pouso na Lua em 1969. Impressionante. Então os alemães estavam muito adiantados, gente, muito adiantados.
Os alemães pousaram na Lua, provavelmente em 1942, utilizando seus maiores discos de foguetes exoatmosféricos do tipo Niet e Steve-Ever. O foguete de Niet foi construído em diâmetro de 15 a 50 metros. Steve-Walter foi projetado como um veículo de exploração interplanetário, tinha um diâmetro de 60 metros e 10 andares de compartimento para uma tripulação de 45 metros de altura, né? Para a tripulação e 45 metros de altura. Interessante, né, meus amigos? A nave em forma de charuto, muito maior, chamada de dispositivo de Andrômeda, essa que é a mais interessante de todas, seria uma espécie de nave-mãe gigantesca, que poderia abrigar a nave Hannibal, também fazia parte do projeto Super Armas dos alemães. O suposto projeto dispositivo de Andrômeda foi divulgado pelo controverso pesquisador búlgaro, que eu apresentei há pouco para vocês, o Vladimir Tersiski, que afirma ter vindo dos arquivos da SS. Interessante. Interessante, meus amigos, aqui é a missão Apollo 11. O William Tompkins estava na transmissão exatamente dos astronautas da Apollo 11, quando eles chegaram na Lua. Eu já mostrei isso em lives passadas, foi exatamente o que ele descreveu. Os astronautas foram cercados por várias espaçonaves diferentes e falou o seguinte: vocês vão fazer um teatro aqui, peguem umas pedrinhas e caiam fora daqui. Por quê? Porque a Marinha dos Estados Unidos queria o Projeto Nova. O Projeto Nova era a tentativa de criar uma colônia na Lua e conquistar o espaço, para o benefício da humanidade. Eles falaram, não, quem vai conquistar o espaço é a Frota Negra. Vocês vão ficar aí na Terra submissos, vocês são escravos. E eles tiveram que fazer esse teatro. Incrível, né, gente? Impressionante. E tem mais. O Neil Armstrong, palavras do Neil Armstrong na época, isso também, quem corrobora com essa informação, é o Dr. Steve Green. Tá? Ele confirma tudo. Olha só, Neil Armstrong, ele entrevistou também os familiares dos astronautas. Impressionante, meus amigos. Aqui, abre aspas. Esses bebês são enormes, senhor. Enormes. Oh, Deus, você não acreditaria. Olha só, cercados. Totalmente cercados. Estou lhe dizendo que há outras naves espaciais por aí, alinhadas do outro lado da borda da cratera. Eles estão na Lua nos observando. William Tompkins diz que uma voz alienígena foi ouvida. Imagine, Liette, estava ali na estação. William Tompkins, ele era um dos homens que estava ali no Cabo Canaveral, Liette, dando assessoria para os astronautas. Ali na equipe de controle. Incrível, da Apollo 11. Foi ouvido claramente na transmissão de rádio da Apollo 11. Imagine vocês, uma voz alienígena. Termine um total de 6 de suas missões, Apollo. Tire suas fotos, pegue algumas pedras. No caso, um reptiliano falando. Olha que impressionante isso, meus amigos. Termine um total de 6 de suas missões, Apollo. Tire suas fotos, pegue algumas pedras, junto com a Frota Negra. Vá para casa e não volte mais. Olha só, gente. Imagina a equipe de transmissão intimidada por um ser extraterrestre. Com essas ações ameaçadoras por um ou mais grupos extraterrestres, efetivamente por fim ao programa Apollo. Por isso que o ser humano nunca mais voltou à Lua, desde 1972. Bem como o programa secreto Nova da Marinha. Projeto Nova. Por isso que tem a nova ordem. Para se contrapor à nova ordem mundial, que é dos chapéus brancos. O Projeto Nova, meus amigos, veja só. Os acordos Artemis é a continuidade do Projeto Nova, que foi inspirado pelo William Tompkins. Era o sonho do William Tompkins. Exatamente era isso, tornar a nossa civilização uma civilização Star Trek. E eles foram frustrados pela Frota Negra e pelos reptilianos. Para uma base lunar tripulada, descrita por Tompkins dessa forma, o sinal de não ultrapassar subiu. Com o fim do programa, todos foram para casa. E quase todos os 400 mil funcionários da NASA e contratados receberam recibo e foram dispensados. Acesso negado. Olha só que interessante. Após acordos de rendição, em 1955, aí foram acordos de rendição dos Estados Unidos para a Frota Negra. Que impressionante, gente. Por isso que o Eisenhower foi obrigado a assinar esse acordo com os Greys. Impressionante, né, gente? Teve que fazer uma parceria com os alemães. Com o presidente Eisenhower, os futuros presidentes e diretores das agências de inteligência e chefes de inteligência agora têm acesso negado ilegalmente. Impressionante. Em 1963, o presidente JFK, presidente Kennedy, 10 dias depois de enviar um memorando ultra-secreto à CIA, solicitando os arquivos de OVNIs, uma diretiva de... Vocês entenderam, né, meus amigos? Ele foi eliminado, foi carta jogado fora do baralho. Porque ele desafiou. Ele desafiou a Frota Negra. Entenderam? Além do foi escolhido contra o presidente. Agora a boa notícia, meus amigos. A boa notícia é que Jacques Vallée, tá aqui a foto dele, PhD, estudioso de OVNIs na época, ele se encontrou com o William Tompkins. E ele falou para o William Tompkins, existe a Federação Galáctica de Mundos, eles entraram em contato comigo. E em breve eles vão trabalhar com a Marinha dos Estados Unidos. E o William Tompkins foi uma testemunha ocular, na época, que trabalhou com seres pleiadianos que fizeram um acordo com a Marinha, com parte da Marinha dos Estados Unidos, não em toda, criando a Aliança da Terra. Entenderam, meus amigos? Foi isso que aconteceu. Ali foi o início da resistência. Assim surgiu a resistência. Através de contatados, através de pessoas que tinham boas intenções, que amavam a humanidade, não porque eles eram PhDs, porque eram inteligentes, porque tinham conhecimento, mas porque tinham coração. Porque é isso que conta.
Despertar do coração é o ter o quê? Empatia pro próximo. Esse é o requisito principal. As pessoas falam assim, porque eu medito, porque eu faço isso, porque eu sou vegetariano. Não, o mais importante de tudo é ter empatia pelas pessoas, amor. Isso é o requisito mais importante de todos. Por isso essas pessoas foram designadas. Por isso essas pessoas foram chamadas para formar a resistência. E com o tempo, meus amigos, eles foram expulsos, nós fomos ganhando terreno. A Aliança da Terra hoje é real, é estruturada, foi formalizada. Hoje nós temos grande parte do mundo já, né, criando essa grande coalizão mundial. Estamos crescendo. Por quê? Estamos numa batalha final entre o bem e o mal. E eles estiveram no controle por muito tempo, eles não vão largar o osso com facilidade. Então, mesmo largando o osso, eles podem até perder, mas eles querem trazer o maior dor, o maior sofrimento possível, meus amigos. Nós estamos lidando com psicopatas. É isso que você tem que entender. Entendemos? Eles são o quê? Eles são braços, são facções, são braços, são células desses alemães, lá do tempo do bigodinho. Entenderam? É esse tipo de gente que nós estamos lidando. Em 1952, naves dos alemães sobrevoam Washington DC, em 1952, para intimidar o Truman e o Eisenhower, para assinarem os acordos. E eles assinaram. Vejam que a Federação Galáctica de Mundos falou com eles. Falou, não, vocês não precisam assinar esses acordos. Eles têm poder, sim, mas é um poder aparente. Eles estão tentando intimidar vocês, é uma questão emocional. Vocês estão sendo controlados pelo medo, pela vibração do medo. Quando você é controlado pela vibração do medo, você comete o quê? Erros, decisões erradas, equivocadas, porque você está controlado por essa emoção, por essa vibração negativa. Eles ficaram com medo. Estavam mijando na calça por causa dos alemães. Falaram, como que a gente vai se contrapor a isso? Eles têm reptilianos, eles têm grãos, eles têm naves antigravidade, eles têm tudo. Quem somos nós? Vamos assinar esse acordo de rendição. A Federação Galáctica de Mundos, em 1955, isso é carta do William Cooper, foi testemunha. Neil Schneider, testemunha. O Robert Dean, testemunha. Estou falando aqui nomes de militares. A própria bisneta do Eisenhower, Laura Eisenhower, também testemunha. O John Lear, finado John Lear, ex-agente da CIA, também testemunha. Porque estou lembrando de cabeça, meus amigos, é um número infinito de pessoas. Aliás, o Paul Brack-Smith diz que existem tantas evidências com relação a esses acordos que ele poderia levar num tribunal comum, que é um investigador e advogado renomado. Tantas as evidências que existem. E a Federação Galáctica de Mundos disse o seguinte, olha, assina com a gente vai ajudar vocês. Isso é tudo aparente, vocês não podem ser guiados pela aparência, parece que eles estão vencendo, mas olha o seguinte, acredite no amor, tenha empatia, ame o próximo, nós vamos destruir todos os governos, tá? Fica tranquilo, todos os governos vão cair, vai ter uma era de prosperidade e nós vamos expulsar esses seres das trevas daqui, mas eles não confiaram porque estavam dominados pela vibração do medo. A vibração do medo é a pior vibração que existe, meus amigos. Se você pegar o livro do Alex Collier, ele é bem categórico. Ele fala que os reptilianos são seres nocivos, perversos, porque eles são controlados pela vibração do medo. E quando você tem medo, você quer controlar os outros. Você tem medo de tudo. Você acha que todo mundo vai te prejudicar, que todo mundo quer te ferrar. E já viu pessoas assim, gente? Ele acha que todo mundo tem síndrome de perseguição. Todo mundo está ali para prejudicar. É o que acontece. A pessoa quer dar palpite na vida do outro, quer controlar a vida do outro, manipular o outro, porque ele se sente seguro. Entenderam? Por isso que daí que veio o quê? A ditadura. Por isso que eles são ditatoriais. São tirânicos. A tirania vem desse sentimento, da vibração de medo. Compreenderam? Quer controlar tudo e a todos. Esse é o espírito dos reptilianos. E eles acham o seguinte, se eles não dominarem o ser humano vai hostilizar eles. Eles são doidos, gente. Eles pensam assim. Eles vão ser perseguidos. Olha, se a gente não escravizar o ser humano vai nos exterminar, porque eles são perversos. Olha só o discurso deles. Eles invertem tudo. Já viu gente que faz isso, gente? Aqui no Brasil tem muito disso, né? Gosta de inverter tudo. É exatamente isso. Eles não são razoáveis, meus amigos. Tem muitas pessoas que pensam exatamente como os reptilianos. Infelizmente. Aqui, meus amigos, o Ben Hick, tá aqui a foto dele, coordenador do Projeto Negros, da Lockheed Martin, em conjunto com o North Group Grumman, né, que é uma corporação também. Ele afirmou que tinha desenvolvido nos anos 90, acho que foi em 93, se eu não me engano, a capacidade de trazer de volta os extraterrestres para casa. Imagine vocês. Ele tinha condições de... quer dizer que tem extraterrestre, tá? Porque indiretamente ele está dizendo, praticamente, né? Ele está afirmando que os extraterrestres viviam aqui com os seres humanos, né? Infiltrados na nossa sociedade. Vejo que vários políticos falaram sobre isso. O próprio Medvedev, Alexei Medvedev, que aparece agora nos noticiários, né? Porque é um dos braços, um dos homens fortes do Putin, ele afirmou isso em 2002. Na época todo mundo riu dele, né? Foi debochado, deixaram para lá. Né? Tem também o ex-ministro, o Paul Heller, ex-ministro canadense, também falecido, falou a mesma coisa. O MI6, que é a inteligência britânica, diz que tudo que precisa agora é um fim para... isso que vocês estão ouvindo aqui. Amigos do Bigodinho, Gestapo, e seus senhores, a cabal. É isso que nós estamos lutando, as pessoas não entenderam. Gente. Não acabou. Amigos, o que está acontecendo aqui é continuação direta do que aconteceu no segundo confronto mundial. Aquele confronto não acabou. Estamos na continuação exatamente do segundo confronto mundial.
O Putin tentou falar isso pro mundo, mas as pessoas não pegaram cara. Só que era uma figura de linguagem. Tá falando literalmente, nós estamos lutando contra os nazis. Literalmente é isso. Durante uma visita à Irlanda na semana passada, o falso bidê ficou confuso sobre onde ficava seu escritório. Imagine vocês, nem sabia onde era o escritório dele. Tá complicado, né, gente? Ele tá realmente precisando de assistência, né? Urgente. Né? Tá complicado. Atacou o filho de Hunter, insultou os britânicos. Até isso ele fez, ele xingou os britânicos. Né? Tá esquerosado, rapaz, aqui. Contou um monte de histórias que não poderiam acontecer ao parlamento irlandês. Não conseguiu responder a uma simples pergunta de um pequenino e terminou com as palavras: estamos todos condenados às mudanças climáticas, nós podemos vencer o mundo. Quer dizer, tudo desconexo. Tá doidinho, gente. Olha só, totalmente desconexo. Né? Totalmente insano. Quer dizer, não tem condições, né? Não tem condições. É complicado. É bem difícil. Totalmente perdido, né? Aqui. O que aconteceu nos bastidores foi que os controladores rockefellerianos aqui, né, do BIDE falharam em sua tentativa de chantagear o Reino Unido para financiar sua falida corporação dos Estados Unidos. Essa missão foi realizada por Liz Hondenberg e Brian Nelson, descritos pelo jornalista francês Thierry Meissan como especialista em medidas coercitivas unilaterais enviados à Europa em uma missão para forçar os aliados à submissão. Aqui, a batalha, a separação do mundo ou o fim de um império. Interessante, falando do fim de um império. Aqui ele está falando não só do império. Amigos, entendam uma coisa. Quando ele fala do fim do império americano, não é o império americano. É o império dos financistas. Olha que maravilha isso, gente. Fim de um império. Ele está falando dos amigos do bigodinho, que ele está se referindo. O fim deles, para sempre. Os remanescentes que ficaram aqui na Terra, porque eles já foram expulsos da Federação Galáctica de Mundo, chutou o bumbum deles para bem longe daqui, de Ceres, de Marte. Eles foram totalmente rechaçados, expulsos devidamente, expurgados aqui do nosso sistema solar. Mas ficaram os remanescentes. Tem mais aqui. Os protestos públicos em andamento deixam claro que nem o Manuelzinho e nem o Catrudo, né, aguentaram a pressão do seu povo por muito mais tempo. Mas o mais importante, a Cabal perdeu para a França, Reino Unido e Canadá. Aqui, meus amigos. A Alemanha e a Holanda também estão perto de se libertar completamente do controle da Cabal. Como várias fontes relataram unanimamente, isto deixa a Cabal controlando apenas os suíços e os Estados Unidos. Na semana passada, está tendo uma debandada geral na Europa. Isso aqui é fundamental para o fim desse confronto mundial. Esse grupo lançou uma ofensiva massiva, reunindo em Washington todos os seus aliados da ONU, do FMI e do Banco Mundial, que é tudo controlado por financistas e metacapitalistas. Muito bem. Por isso que as Nações Unidas lançaram um documento na semana passada dizendo: não há outra organização global com a legitimidade e poder de convocação à influência normativa das Nações Unidas, para mostrar que não estamos apenas respondendo crises diversas, mas outros desafios e crises estão sendo preparados. Agora eles estão usando isso para afirmar que o poder da ONU deve ser maximizado diante de crises globais. Está aqui o manual, meus amigos. E em PDF, eu tive acesso a esse manual. Acho que eu até deixei num grupo do Telegram, tá? Tem pessoas que perguntam para mim como chegar ao Telegram, o link está na descrição da live. É bem fácil mesmo. Só chegar no link da descrição e ali tem o convite para você entrar no nosso grupo do Telegram. Entenderam, meus amigos? Quando a gente fala de governo tecnocrata, é isso. É um grupo de técnicos na net, estrangeiros, é isso aqui, exatamente isso. Que vai ditar as cartas. É isso que eles querem. Interessante. A proposta é essa mesma ONU, que está tentando instruir os governos a legitimar intimidade entre adultos e menores com medida para normalizar essas relações. Coisa realmente deplorável, apareceu aqui na Fox News, vocês estão olhando, como vocês podem observar. Tá? Aqui, infelizmente, não dá nem para comentar um negócio desse, né? Realmente um absurdo, lastimável. É a agenda das trevas, né? Que a gente vai fazer. Sim, aqui. Assim como o presidente dos Estados Unidos travam batalhas perpétuas para manter seus poderes militares e ditatoriais, a Cabal espera criar falsas crises permanentes para dominar o planeta. Essa foi a tática deles, né? Outro destaque da grande reunião foi o plano de criar uma única moeda digital global, conforme declarado no seguinte comunicado à imprensa do FMI. Hoje, na reunião da primavera de 2023, do Fórum Econômico Mundial, do Fundo Monetário Internacional, desculpem, a Autoridade Monetária de Moeda Digital, a DCMA, é o unicórnio aqui do Banco Internacional, a CBDC, Unidade Monetária Universal, é uma criptomoeda projetada desde o início para apoiar bancos centrais e instituições financeiras regulamentadas. Só que o BRICS se antecipou e está criando já a sua própria moeda digital para se contrapor a essa moeda dos financistas. E vejam, meus amigos, como o dólar está retornando, os seus ativos, eles perdendo seus ativos, e falência após falência, o BRICS vai se fortalecendo e por certo, essa moeda já vai nascer natimorta, né? Não vai ter condições de prosperar mesmo. Então foi fantástica essa estratégia, essa visão realmente espetacular do BRICS, se antecipando ao inimigo. Então, o bom estrategista consegue o quê? Se antecipar ao inimigo. E é isso que eles fizeram com maestria. Muito bem. A mídia corporativa respondeu com notícias tempestuosas, como esta. O presidente BIDE costuma consumir sua visão da América em uma palavra: oportunidade e $1 digital. Interessante. Os chapéus brancos reagiram a esses planos quebrando o Banco Central Europeu. Maravilha, hein, Miete? O Banco Central Europeu está em frangalhos mesmo. Está uma situação bem difícil, bem complicada. Está em maus lençóis. Aqui a lagartinha, né? Com os broches bem interessantes, né, Miete? Diferentes aqui, né? Exóticos. Você não vê todo dia, né? Umas coisas assim.
Fazer o quê, né? Mas que não querem esconder, não, né? Que onde que lado eles estão, né? Impressionante. Impressionante. A uma das pessoas que tenta sair do navio que está afundando é o Obamazinho. O Obama parece querer admitir que nasceu no Quênia e está buscando asilo político por lá, quer morar lá, gente. Estranho, né? Já é um indicativo aqui, já prova, mostrando. E tem documentos também que indicam isso daí, que está aqui para vocês também, tá, meus amigos? Parece que é isso mesmo. Impressionante. Vamos lá. Aqui. Outro grupo que sai do navio do bidê é dos chineses, que jogaram o bidê e seus controladores na frente do ônibus. Essa foi boa. Gostei aqui da explanação, da descrição do Benjamin Fonford. Outro grupo que saiu do navio do bidê foi os chineses, já saíram faz um bom tempo, que jogaram o bidê e seus controladores na frente do ônibus, divulgando relatórios financeiros de propinas chinesas, que eu já mostrei no início da live. Interessante, né, gente? Para derrubar e criminalizar o bidê. E dando tudo de bandeja para o Partido Republicano. Aqui tá tudo de bandeja para vocês. Usem e abusem. Aqui o filhinho do Jorge Soros tem acesso fácil à Casa Branca, mostram registros. Ele esteve com várias personalidades, aliás, todos os assessores do bidê, o próprio bidê, jantam, põem festas aqui com o filhinho do Jorge Soros. Eu acho que ele é acho que é o verdadeiro, acho que ele que preside os Estados Unidos, né, gente? Pelo visto tá complicado, né? Naturalmente, ele leva um dos principais intermediários do bidê, o Alexander Soros, que desde então não está mais se escondendo atrás dos gráficos de computador de seu pai. Agora está juntinho com o bidê e os seus assessores. Aqui, meus amigos, o registro da Casa Branca mostra uma extensa lista de reuniões de Soros com altos funcionários. Aqui, a lista é enorme, não dá nem para falar, absurdo aqui. Todas as vezes que o filhinho do Jorge Soros esteve com personalidades importantes, altos funcionários aqui do gabinete, e da política, aqui, assessores, ministros, tudo do bidê. Impressionante. Aqui. De qualquer forma, Soros é uma fachada para o Klaus Schwab, que ainda está tentando tomar o poder, contratando centenas de milhares de guerreiros da informação, tá? Para controlar a internet. Mas logo ele ficará sem dinheiro para fazer isso, pois seus comparsas, porque temos controle da informação, né, gente? Você sabe muito bem que isso está acontecendo mesmo no Brasil, no mundo inteiro. Então eles financiam isso para tentar barrar a informação, para não chegar nas pessoas. Mas logo ele ficará sem dinheiro para fazer isso, ou seja, o dinheiro já está acabando, os recursos estão acabando, e ele não vai conseguir mais manter essa máquina do mal. E assim eles serão derrotados completamente, porque essa guerra é uma guerra financeira. Pois seus comparsas sul-americanos cortaram os laços e se voltaram para Cuba. Está aqui a notícia, meus amigos. Cuba anuncia, surpreendentemente, reversão de proibição de depósitos em dólares americanos. Então a gente sabe que tem uma lavanderia enorme lá na Usantia, né, gente? E eles usavam lá, sabe, as pessoas que fazem coisas assim, coisitas proibidas, ilícitas aqui, cartéis que existem aqui, gente, próximo, aqui principalmente na Colômbia, bem conhecidos, etc. Agora eles estão fazendo isso com Cuba. E isso não agradou muito o pessoal da Cabal. Eles ficaram muito felizes. Se é que vocês me entendem. Compreenderam, meus amigos? Interessante essa situação aqui, né? Aqui, muito bem. Aqui. O jornalista Simon Hash, jornalista investigativo super polêmico, controverso também, disse que o presidente da Usantia, o Zé, e seus altos funcionários estão desviando milhões de dólares dos contribuintes americanos. As publicações de Hash geralmente procedem às ações da aplicação da lei. É muito dinheiro desviado. Então virou uma verdadeira lavanderia aqui. Denúncia do jornalista Simon Hash. Interessante. Não vou ler aqui o artigo inteiro, porque é bastante extenso, mas vale a pena conferir. Enquanto isso, chapéus brancos também estão vazando informações sobre como o regime está espionando e abusando de outros aliados remanescentes. Informações vazadas dos Estados Unidos, agentes da Rússia reivindicam novos laços com os Emirados Árabes Unidos. Aqui, olha só, meus amigos, abre aspas. Na minha opinião, a probabilidade de um membro da Guarda Aérea Nacional de 21 anos, alegam, que ele foi o lobo solitário que trouxe essas informações, documentos confidenciais serem expostos, foi o responsável pela exposição desses documentos, no caso, não procedem. Se tornar o proprietário de planos militares ultra-secretos em relação a uma batalha no qual não devemos participar, pelo menos é menos de 0%. A possibilidade de ser verdade, estou falando de analistas, né, gente? É 0%. Não tem como isso ser verdade. É impossível. Ok, meus amigos? De qualquer forma, esses vazamentos irritam os demais aliados da Cabal no leste da Ásia, como a Coreia do Sul. Bem interessante, né, meus amigos? Eu vou pular essa parte aqui. Áustria e China alcançaram um avanço em sua disputa comercial de longa data, que significa que podemos voltar ao comércio normal com a China, diz o senador australiano Don Farrell. Até a Austrália está abandonando os Estados Unidos. Impressionante, gente. Até a Austrália. Incrível, né? Aqui, o M6 confirma essa afirmação. O sinal das próximas mudanças é que a frota russa do Pacífico foi colocada em alerta máximo. Isso também se aplica à aviação de longo alcance da aviação do Distrito Militar Oriental, bem como as unidades logísticas e formações. Interessante aqui, com relação à Coreia do Sul. E o primeiro-ministro também, que sofreu aqui esse atentado. Bem interessante. Aqui, meus amigos, só encerrando aqui.
Também estamos ouvindo de sociedades secretas asiáticas, segundo, isso aqui é uma informação realmente tremenda do Benjamin Fulford, e programas espaciais secretos que resolveram os problemas geopolíticos remanescentes no leste da Ásia. Olha o que eles falaram, gente. Levará à descoberta dos mistérios na Antártida e ao fim da quarentena no planeta Terra. Então, a resolução do que está acontecendo na Coreia do Sul, com a China, a Austrália, segundo os chapéus brancos, será determinante, será fundamental para a resolução das questões, aqui, para a liberdade, no caso, do planeta Terra. Então, isso é sensacional, não, gente? Gratidão a todos, um beijão no coração. E a Curia Mater, que é importante, fundamental, não podemos esquecer também da questão da nossa vibração. E até terça-feira.